E aí galera do terceiro ano, espero que vocês estejam bem, tá bom? Queria deixar aqui um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, né? Independente da hora que vocês vão assistir aí a nossa videoaula. Galera, como vocês sabem, né, dentro do contexto da história da humanidade, vários conflitos, várias guerras já existiu, né? A gente se destaca aí geralmente a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra, porém, logo após aí esse contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um conflito, tá bom? Não vai ser um conflito, né, parecido com a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, onde as potências declararam abertamente guerra uma às outras, tá bom? Não, vai ser um conflito que fica conhecido na história da humanidade como a famosa Guerra Fria, né, que vai ser justamente esse conflito existente logo após a Segunda Guerra Mundial, né, entre as duas principais potências. Então esse conflito ele vai no campo tanto ideológico como no campo político e militar entre a União Soviética, que era um bloco das nações que pregava aí a política do socialismo, tá bom? E o próprio Estados Unidos, né? Uma potência extremamente capitalista, né? Então aí você tem a divisão do mundo, né? A divisão dos países em dois grandes blocos. O bloco comunista, tá bom? Na figura da União Soviética, e o bloco capitalista na figura dos Estados Unidos. E é assim que começa e que se inicia o que a gente chama justamente, né, da Guerra Fria, a famosa Guerra Fria. Aí você se pergunta, professor, por que Guerra Fria? Galera, porque dentre todos os acontecimentos que vão marcar esse período que fica conhecido como Guerra Fria, a gente não vai ter um confronto direto entre a Rússia, que era a maior representante aí do bloco soviético, e o próprio Estados Unidos, tá bom? O maior representante aí do bloco capitalista. É bom lembrar aqui para vocês, ressaltar aqui para vocês, que houve sim conflitos financiados por eles, tá bom? Exemplo, a própria guerra do Vietnã, né? A crise dos mísseis em Cuba, né? Houve esses conflitos onde Rússia e Estados Unidos financiavam, tá bom? Mas eles não tiveram esse conflito decretado entre eles abertamente. Por isso o título Guerra Fria, tá bom? Então, galera, em 1945, no dia 8, tá bom? No dia 6 e no dia 8, né, de 1945, lá no mês de agosto, quando os Estados Unidos resolvem lançar as duas bombas nucleares, tá bom? Nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Você tem o primeiro sinal, né, e o primeiro sintoma do que seria de fato aí a Guerra Fria. Professor, por quê? Galera, era necessário agora, né, uma participação tão expressiva dessas duas nações na Segunda Guerra Mundial, era necessário uma mostrar a outra quem era mais forte, tá bom? Então os Estados Unidos resolve, né, com um motivo banal, lançar essas bombas nucleares, tá bom, no Japão, e aí você tem o enfraquecimento geral dessas potências europeias que precisam se recuperar da Segunda Guerra Mundial, e você vê emergir nesse contexto de 45 duas superpotências, Estados Unidos capitalista, União Soviética comunista, tá bom? Há uma bipolaridade mundial nesse contexto, então você abre duas vertentes bem nítidas e bem claras aí, né? Tá bom? Então você tem agora no mundo uma disputa central por uma hegemonia que vai começar diretamente aí na famosa Guerra Fria. Então vamos lá. Professor, mas o que defendiam aí essas nações, né? O que defendia tanto os Estados Unidos com a ideia do próprio capitalismo, como também a União Soviética com a ideia, né, socialista comunista. Então vamos lá, galera. Os Estados Unidos defendia a valorização da riqueza material, né? O capitalismo nítido, tá bom? O individualismo, tá bom? O consumismo, né? Que é todos os sinais que a gente vê abertamente, nitidamente hoje, tá bom? Defendia também essa questão da democracia, tá bom? E o fato da livre concorrência, né? Uma economia aí
neoliberal, uma economia liberal, tá bom? Já do outro lado, o lado comunista, no total defendia o bem-estar social, tá bom? A igualdade de classe, a simplicidade, né? A coletividade, que é uma das características central da política socialista comunista, tá bom? A estatização, a força, a figura do Estado, né? O controle do Estado aí, não aí essa questão do liberalismo, né, da ação das empresas privadas aí na economia e, por fim, uma economia extremamente planificada. Então aí, galera, o mundo nesse sentido vai ficar extremamente bipolar, né, porque países que irão adotar o capitalismo e países que irão aí adotar justamente essa questão do comunismo, tá bom? E um dos grandes marcos dessa disputa, né, dessa bipolaridade existente dentro da Guerra Fria é justamente a Conferência de Alta, tá bom? Aonde essas potências concordavam, né, justamente aí com a influência da soviética na Europa Oriental e decidem sobre a ocupação da Alemanha, tá bom? Com a participação da França. E aí você vai ter o encontro dos três grandes líderes centrais desse período pós Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que é o Churchill na Inglaterra, tá bom? O Roosevelt nos Estados Unidos e o Stalin na União Soviética. Então você tem aí, tá bom? Essa reunião, essa conferência de alta, tá bom? Aonde eles decidem aí repartirem, né, a Alemanha, tá bom? Então as principais características dessa disputa hegemônica mundial que vai ocorrer entre União Soviética e Estados Unidos primeiro, a disputa tecnológica, tá bom? Então o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki é apenas aí dizer, ó, estamos aqui, tá, os Estados Unidos, né, temos uma produção nuclear, né, você vai ter aí a corrida espacial, né, com o americano chegando na Lua, né, o homem pisando a Lua, né, você vai ter essa questão da espionagem que vai se dividir entre a CIA, né, e a KGB, a CIA norte-americana e a KGB soviética. Você vai ter a busca por aliados políticos e econômicos. Vocês vão ver que dois modelos, né, dois programas econômicos foram criados aí. E você vai ter conflitos, né, você vai ter difamações, tá bom? E vários pontos centrais. É bom lembrar também que em 1945 a gente tem aí a criação da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que tinha como finalidade garantir a paz mundial, né, e diminuir o nível de miséria pelo mundo, tá bom? Então você vai ter aí também o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, o FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, a UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, o BID, né, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o OIT, tá bom? Que é a Organização Internacional do Trabalho, e a Unesco, né, que atua muito bem aqui no Brasil, que é a Organização para a Educação e Ciências e Cultura, tá bom? E aí você vai ter, galera, ao mesmo tempo, um Conselho de Segurança, né, que é um órgão da ONU responsável justamente por zelar e manter a paz, tá bom? E sem contar também, né, que esse Conselho de Segurança da ONU, né, ele é formado por 15 membros, né, 5 permanentes, com o poder de veto, que é Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, tá bom? E você vai ter 10 temporários, que é eleito por uma assembleia a cada 2 anos, tá bom? Brasil e Japão são os que mais foram eleitos, né, nesse modelo aí de escolha desses membros temporários, tá bom? E aí a gente vai ter também, dentro desse contexto de Guerra Fria, a famosa Conferência de Potsdam, né, que vai ocorrer em 1949. É aí que essas potências, né, elas vão decidir de fato a divisão da Alemanha, tá bom? E de Berlim em 4 zonas de ocupação. Uma vai pertencer aos soviéticos, outra aos Estados Unidos, outra aos franceses e a outra aos ingleses, tá bom? E aí você tem agora, né, nesse contexto, a própria divisão da Alemanha, tá bom? Então você vai ter a República Democrática da Alemanha, lado oriental, e a República Federal da Alemanha,
lado ocidental. E Berlim vai se tornar aí o principal alvo de investimento, né, norte-americano para obter aí grandes desenvolvimentos, tá bom, galera? Em 1961, né, para conter justamente essa migração do lado oriental para o lado ocidental, o que é que decidem os comunistas? Construírem aí o famoso Muro de Berlim. Mas aí, isso é tema da nossa próxima aula. Espero que vocês possam estar assistindo aí a nossa videoaula. Até mais, galerinha do terceiro ano. Fui!